Olá pessoal, bom dia a todos, a paz do Senhor. Nessa manhã nós vamos refletir sobre conselho. Provérbios 15, 22 diz que na falta de conselho perece os projetos, mas com muitos conselhos eles são bem-sucedidos. E eu lembrei de uma história muito interessante sobre um jovem que morava numa fazenda, num sítio, e ele vivia trabalhando ali, bem escasso, bem difícil, mas esse jovem, ele um dia cresce, se casa, e casando, agora tendo que manter a família, ele chama a sua esposa e faz um acordo com ela. E diz para ela assim, olha, o trabalho aqui é bem escasso, é difícil de nós conseguirmos ter uma vida de qualidade aqui, manter uma casa. Então eu queria fazer algo contigo. Eu vou sair, eu vou trabalhar fora o tempo que for, e depois que eu ganhar muito dinheiro eu volto para cá, e aí a gente continua a nossa vida. Um jovem recém-casado, e ele então acorda com a sua esposa essa situação, e ele sai um dia em busca de trabalho, e ele vai trabalhar numa cidade bem distante, 3 dias de caminhada até chegar naquela cidade. E quando ele chega lá, ele consegue arrumar um emprego numa fazenda, e ele diz para o seu patrão, olha, eu vou trabalhar para o senhor, só que eu não quero receber nada agora. Eu quero que o senhor guarde meu dinheiro todos os meses, e quando der um tempo determinado, eu vou chegar para o senhor e dizer que eu quero ir embora. Explicou toda a situação para ele, e ele então aceitou aquilo, e ele trabalhou ali por 19 anos aproximadamente. E passados esses 19 anos, esse homem chegou ao seu patrão, depois de muita saudade. Ele chega para o seu patrão e diz assim para ele, olha, eu estou com muita saudade da minha família, da minha esposa, eu quero acertar as contas com o senhor, porque eu quero voltar para casa. E esse homem então, ele chama esse rapaz e diz para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Você quer 3 conselhos ou você quer o seu dinheiro do seu tempo de trabalho? E ele ficou em dúvida, porque ele havia trabalhado ali muito tempo. E então esse patrão fala assim, olha, você pensa aí, e depois a gente conversa, amanhã a gente conversa. E ele pensou aquela noite inteira, e ele ficava imaginando assim, os conselhos desse homem devem ser muito bons, porque ele é um homem muito próspero, é um homem bem sucedido, é um homem que tem uma vida boa, tem uma família abençoada. E quando chegou no outro dia, o patrão dele veio para ele com um saco onde estava o dinheiro dele, e disse, olha, aqui está o seu dinheiro, mas eu te fiz uma proposta, você quer o seu dinheiro ou você quer 3 conselhos? Então ele optou por receber daquele homem 3 conselhos. E o homem disse para ele assim, olha, o primeiro conselho que eu te dou é que você nunca tome um atalho. Nunca tome um atalho na sua vida. O segundo conselho é que você nunca seja curioso pelas coisas alheias. E o terceiro conselho é nunca tome uma decisão precipitada. Aquele jovem, ele acata esses conselhos, e ele então sai. E quando ele sai, aquele homem
aquele patrão dele pega e dá para ele 3 pão, diz assim, olha, esses 2 pão aqui, esses 2 pães aqui, você vai comer pelo caminho. Eram 3 dias de caminhada, de volta até a casa, você vai comendo pelo caminho. E esse último pão aqui você vai comer a hora que você estiver lá na sua casa com a sua esposa. E esse foi os conselhos que o patrão deu para o seu funcionário. E o interessante é que esse funcionário ele sai de volta para sua casa e no meio do caminho ele pergunta, encontra uma pessoa e essa pessoa diz assim, olha, para onde você está indo? Eu estou indo para tal lugar. Eu também estou indo para lá. É longe, é 3 dias de caminhada. Ele falou assim, 3 dias de caminhada. Ele falou assim, olha, eu tenho um caminho que nós vamos fazer em 1 dia e meio. Ele falou, 1 dia e meio? Então ele pegou e se interessou, porque ele estava querendo chegar em casa logo. E quando ele entra nesse atalho, ele lembra do conselho do patrão. Nunca tome um atalho. E no meio, e assim, depois de ter andado alguns minutos, ele pega e retorna de volta para o caminho. Disse, não posso pegar esse atalho, e voltou para o caminho. E começou a andar de volta no caminho. E interessante que aquele homem era um assaltante. E ele ia praticamente roubar o resto de esperança que tinha na vida daquele homem, daquele rapaz. Então ele volta, ele retorna ao caminho. Parando numa outra cidade, ele procura uma hospedaria e ali ele passa a noite. Passando a noite ali, no meio da noite, ele escuta nos corredores da hospedaria um grito. E ele então se levanta assustado durante a noite e ele põe a mão na maçadeta para abrir a porta para ver o que estava acontecendo no corredor. E ele lembra do segundo conselho: nunca seja curioso com as coisas alheias. Então ele pega e volta para sua cama, vai dormir. No outro dia pela manhã, quando ele acorda, ele está saindo da hospedaria e a mulher disse para ele, assim, a dona da hospedaria disse para ele: ei, você não ouviu um grito ontem à noite? E ele disse assim: eu ouvi, você não foi ver? Ele falou assim: não. Ela falou para ele assim: você é o único hóspede que sai daqui vivo. Meu filho, ele sofre de esquizofrenia e ele grita no corredor à noite. Quando os hóspedes saem, ele mata os hóspedes. E aquele jovem se alegrou por ter sobrevivido mediante o conselho que aquele patrão havia dado. Semelhantemente, no outro dia, quando ele está chegando já na sua casa, de longe ele começa a entrar nas áreas da fazenda, do território ali, e ele vê de longe a sua casa, na tardinha, no entardecer, ele vê de longe, e ele vê a sua esposa na varanda, e ele percebe que essa mulher, a esposa dele estava com um homem aos seus joelhos, e ela o acariciava. E ele, tomado de raiva, porque ele havia passado tanto tempo fora, tinha sido fiel, tinha trabalhado, tinha para dar uma melhora de vida. E quando ele vê aquela situação, ele volta tão irado, ele fica tão irado que ele quer pegar uma faca e quer matar os dois. E aí ele lembra do terceiro conselho: nunca tome uma decisão precipitada. Ele procurou algum lugar para dormir, descansar. No outro dia pela manhã, ele chegou lá na casa, bateu na porta, e ele então começou a dizer, ela veio correndo, abraçando ele, beijando ele, e ele a empurrou e disse: como você pode fazer isso? Eu fui tão fiel a você, nós fizemos um pacto, um trato, e você não cumpriu, você me traiu. E ela falou: do que você está falando? E ele diz assim: eu cheguei aqui ontem à noite e te vi aqui na varanda acariciando um outro homem. Então ela pegou e ela disse: não, meu amor, aquele lá não é outro homem, aquele lá é o teu filho. Quando você saiu daqui, eu estava grávida. Já se passaram 20 anos. E hoje o seu filho já está com 19. E o rapaz se alegrou. E eles vieram
e se alegraram e sentaram à mesa para comer o último pão. E foi tão interessante que quando ele parte aquele último pão, o que acontece? Acontece que todo o dinheiro do trabalho dele estava dentro daquele pão. Essa é a moral, essa é o resultado de quando nós optamos pela coisa certa. Esses 3 conselhos, querido, salvou e mudou a vida desse homem. Reflita sobre isso. Reflita sobre o fato de você obter conselhos do Senhor. Ele vai te livrar de muitas coisas. Amém? Reflita sobre isso, que Deus te abençoe, que Deus conceda sobre a sua vida a graça dele, a bênção dele. E pense nisso, conselhos que vão salvar a sua vida. Na multidão de conselhos, há sucesso em tudo que nós fazemos. Que Deus te abençoe, que Deus conceda a você um dia abençoado, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.